E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tricolor News. São Paulo fora do Campeonato Paulista, mas muitos assuntos aí repercutindo na mídia em relação a endividamento do São Paulo, que já vai quase a R$ 1 bilhão, né? Durante a semana teve aí também umas alfinetadas da Leila em relação ao gramado sintético, né? Porque os jogadores de São Paulo, juntamente com o Neymar, tiveram aquela mini campanha lá na tentativa de mostrar que o gramado sintético não é viável, e ela acabou rebatendo, né? Falando que alguns jogadores já estão em fim de carreira, por isso que reclamam do gramado sintético. Então é isso, tem sido uma semana bastante badalada, né? Apesar de o São Paulo estar aí nesse período de folga até o dia 30 de março, que vai ser a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, time grande não pode ser esquecido. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês uma entrevista com o Marco Aurélio. Você lembra do Marco Aurélio? E eu confesso, cara, que ouvindo a entrevista do professor Marco Aurélio, como era chamado na época do São Paulo, eu confesso que eu senti muita saudade, sabe? Desejei muito alguém competente na diretoria do São Paulo, como dirigente, porque além de médico, ele também atua como dirigente. E eu confesso que eu senti saudade de ter alguém competente lá dentro, alguém que realmente é transparente, que se importa com o clube, enfim, que faz as coisas certas. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas falas dele nessa entrevista, porque eu achei bastante interessante, sabe? E eu aumentei um pouco da velocidade do vídeo para que não se tornasse muito demorado para vocês. Mas antes de partir para o vídeo, eu gostaria de pedir que, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, cara, para você ficar por dentro de tudo que acontece no São Paulo, e você ainda colabora para que o canal alcance os primeiros 500 inscritos, tá? Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença, peço que dê um joinha aí, dê um like, se possível deixe um comentário, compartilha, porque isso nos motiva demais a gravar mais vídeos aqui para vocês, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês essa entrevista. O São Paulo foi meu primeiro emprego. Primeiro emprego, você não faz ideia o orgulho que eu tenho disso. Da minha primeira carteira assinada a ser São Paulo Futebol Clube. Aliás, contrariando o gosto da minha mãe. Porque minha mãe é uma professora, mestrada, doutorada da USP, e ela fala assim, mas eu te formei 6 anos para você assistir jogo de futebol. Quer dizer, ela não se conformou muito dessa minha vocação para o esporte, para a medicina do esporte, para depois a ortopedia, e ela ficava incomodada com isso. Ao contrário, meu pai, o São Paulino fanático, tinha todos os motivos para que eu prosseguisse naquilo, né? Então eu cheguei em São Paulo em 78, saí em 90. Quando o Juvenal era o presidente do clube, perdeu a eleição pro Galvão, todos eram meus amigos. Eu havia me casado com a filha do Juvenal, meu primeiro casamento, e aí eles entenderam que aquilo era incompatível e tal, e paciência, foi injusto, mas eu entendi. E tanto que fiquei amigo de todos depois, eles até, de certa forma, se desculparam por isso, e passou e tal. E daí eu fiz a minha carreira em outros clubes, continuei trabalhando como médico do esporte. E em 2002, quando o Marcelo venceu a eleição, ele falou, preciso de você de volta, agora de outra forma, tal, seu conhecimento no futebol, por tudo que você já viveu. Porque aí tem toda uma história, né? Eu saí do São Paulo pro Bragantino, fui campeão do Bragantino no mesmo ano, né? Que foi em 90. 91, por incrível que pareça, fizemos a final, Bragantino em São Paulo, né? E na época, claro, como profissional, defendi como pude o Bragantino, mas ao final do jogo, os jogadores de São Paulo todos voltaram ao meu lado. Tem até na cultura essa imagem, me abraçando, você também é campeão e tal. O Bernardo tirou a camisa e me deu de presente a 8 daquele jogo. Tava em casa com muito orgulho, de alguém quis me comprar, eu falei, não vende de jeito nenhum. E aí depois do Bragantino, Guarani, um timaço do Guarani por 2 anos. Em 94, a Parmalat me contratou para ser consultor médico da Parmalat, porque eles tinham muitos jogadores valiosos no Palmeiras e depois no Juventude e Caxias. Aí eu ia quase todo fim de semana para Caxias do Sul, fazia os jogos, voltava junto com o Brunoro. E naquele ano o Juventude subiu da Série B para A, foi campeão brasileiro da Série B, eu estava no banco. Depois disso, eu fui para o Japão, fiquei em 95 no Caxias Rio Sol, 96 no Verde Kawasaki. Aí me convidaram para ser pela primeira vez dirigente esportivo, que foi o Curitiba. Do Curitiba, o Santos me convidou para ir para o Santos, aí eu voltei para o São Paulo, né? Fiquei 2 anos e pouco no Santos, fui para o Figueirense, fomos campeões também lá, e subimos a equipe depois da Série C para B. Daí voltei para São Paulo, daí em 2000 eu ainda estive no Avaí. Veja que interessante, né? Eu tive no Figueirense 2 vezes, no Avaí 2 vezes. Ninguém sai e volta se não tiver alguma coisa boa, né? E daí o Marcelo me chamou de volta, e nós tivemos aquele período maravilhoso de 2002, eu fiquei até 2011, fim de 10, eu acho. E aí saí porque achei que já não estava mais do jeito que eu queria, né? É interessante que eu tenho até um documento que eu guardei, que eu encaminhei para o presidente Juvenal, falei, olha, não está indo bem, né? Por isso eu pedi demissão, e ele não queria de jeito nenhum. Tanto que quando eu pedi demissão, ele falou, então tá, depois ele brigou comigo, então chama o advogado aí para fazer, então. Sua rescisão, mas você que está pedindo, não tem que te pagar nada, eu não preciso pagar nada, eu que estou pedindo.
O advogado falou, não, a rescisão dele eu não faço, chama outro. Foi quase assim, foi uma coisa meio família, meio coração. Então, mas eu preferi sair, era o momento de sair, já tinha feito tudo que eu podia. E voltei em 16, quando o São Paulo estava numa crise de resultados muito grande. O Leco ligou para o presidente da CBF, eu estava na CBF, aí voltando, né, eu peguei a seleção feminina de 2015, fiquei até 2020. E em 16 eu fui ajudar o São Paulo num momento crucial ali, que estava o Ricardo Gomes, uma crise de resultados muito grande e tal. E aí eu fiquei até o final do ano, janeiro, fui aos Estados Unidos com uma equipe, com o Rogério até. E daí voltei para a CBF, fiquei até 2020. Fui para o Avaí em 2021, campeão catarinense, subimos para a Série A. E agora em 23 eu estive no Figueirense, 24, para reestruturar, fazer a questão da recuperação judicial, agora foi homologada. Não foi um campeonato bom, porque nós estávamos com o transfer ban, não podia contratar. Então era o que tinha, só não podia cair, só tentava subir entre os 8. Tinha muito azar, então uns 3, 4 gols nos últimos minutos e o time não conseguiu classificar entre os 8. Mas está lá um trabalho belíssimo, espero que o Figueirense melhore bastante. Ninguém sustenta uma maioria o tempo todo. Chega uma hora que o que você quer, eu também quero. Sim. E o que ele quer, o outro também quer. E é obrigado a começar a discutir essa questão. E nessa discussão vem as rachaduras, né? Mas sempre do mesmo grupo. Mas uma hora essas coisas vão acontecer no clube, pro bem do clube. Porque se não houver dissidência, o abismo vem sem ninguém reclamar. Ninguém vai reclamar, não, eu não posso reclamar, porque senão ele me tira, não posso falar, senão amanhã eu sou... por exemplo, quando houve críticas aí sobre algumas coisas, esses caras são contra o São Paulo. Pô, discordar é ser contra o São Paulo? Não concordar com o volume de dívida que o São Paulo tem é ser contra o São Paulo? Uma dívida que no Leco, eu vou falar números que eu posso estar errado, assim, absoluto, mas era 300, passou para 500, está chegando em 1 bilhão em 3 anos. Será que isso está certo? Vamos lá, eu estou só explicando o número, né? Que são públicos aí, alguém já publicou isso, eu não estou indo dentro do meandro das contas do São Paulo, mas uma dívida de 300 passa a 500 e 500 passa a 900, chegando a 1 bilhão, empréstimos, negociações paralelas com grupos financeiros que poderão assumir Cotia e tal, que é bom negócio, cara. Quando é bom, você não dá para os outros, não. Quando você está quebrado, você começa a arrumar parceiro. Então esse é o meu medo é o São Paulo perdido financeiramente. Por quê? O problema do torcedor é o resultado em campo. Às vezes o resultado em campo é bom e o futuro é drástico. A já vista é o Cruzeiro. O Cruzeiro teve Copa do Brasil, teve campeonato, tinha time bom. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Virou SAF, foi vendido, o Ronaldo já vendeu para outro. E o clube perde identidade. Identidade porque o clube é do torcedor. Daqui a pouco, né? Eu falo muito, SAF é aquele que não conseguiu, teve uma absoluta incompetência de fazer a gestão. Eu endividei tanto minha casa, meu negócio, a minha padaria, que eu tive que vender e arrumar um sócio. Sei as complicações que existem, a associação sempre conflita com a SAF, já visto o Vasco. Portuguesa agora. Portuguesa, então não é fácil ser SAF. Vocês acham que tem alguém que vem aqui, joga o dinheiro na mesa e fala, vocês tomem conta do meu dinheiro aí, porque agora é meu, mas vocês brincam com o meu dinheiro. Claro que não. Aí o cara que chega, começa a apertar o cinto, aí fala assim, não, mas não pode mandar aquele cara embora. Ele está aqui há 20 anos, eu acho que o tempo de serviço é um mérito. Mas não é garantia que vai continuar pro resto da vida, as coisas se modernizam. Não, mas aquela senhora, ela é secretária há não sei há quantos anos, e não pode. E, porra, sabe? Então começa a ter esse conflito de poder. Eu sou associação, eu quero proteger os meus funcionários, merecidamente, muitas vezes, mas economicamente, às vezes, não é viável. E aí começam as brigas, os litígios entre uma ala e outra. Aí a associação começa a conspirar contra a SAF. A SAF depende da associação em algumas coisas. Então eu já sei bem como isso funciona. E é preciso que se saiba que não é uma maravilha, não é um casamento perfeito, é casamento igual a qualquer casamento. Tem treta, tem briga, tem confusão de dinheiro, e não é a salvação de ninguém, porque o cara que vem colocar dinheiro, as pessoas que vêm colocar dinheiro num clube, elas vêm com o interesse do quê? De refazer o dinheiro e tirar lucro. Elas não vêm aqui para perder dinheiro. E não há sentimento muito grande nisso, porque você acha que o banco tem sentimento, o fundo tem sentimento? Tem sentimento talvez o Pedro lá que comprou o Cruzeiro, que tem uma relação social com a cidade e tal, mas a hora que começar a perceber que ele está perdendo dinheiro, meu amigo, aí ele vai pensar nele, não vai pensar no Cruzeiro. Então é isso, galera. Vocês viram aí, eu imagino que o sentimento de vocês também tenha sido o mesmo meu, né? A falta de alguém competente, alguém de respeito, alguém que, enfim, se importa com o clube. E ainda por cima ele deixou bem claro, né? Foi perguntado a ele se ele entraria numa briga pela diretoria novamente do São Paulo, e ele já deixou bem claro que não. Vamos torcer para que esse coloio seja desfeito, enfim, entre pessoas competentes, pessoas de responsabilidade no clube, tá? Que não tenha apenas o interesse, porque esse é o interesse da diretoria atual. Bom, então é isso, um forte abraço e até a próxima.